Pessoal, boa noite. A gente vai começar a nossa atividade. Conforme for chegando as pessoas, a gente vai retomando algumas coisas, né, que a gente começa a falar. Primeiramente, eu gostaria de agradecer mesmo todos vocês que tiraram um tempinho para vir participar dessa atividade. Para nós é tão importante essa movimentação que a gente está fazendo nas quadras, justamente por entender que é a partir desse processo que a gente vai conseguir realmente traçar novos rumos no que diz respeito a um plano que seja feito a partir de nós. Eu me chamo Karine, eu sou urbanista, mestranda no desenvolvimento regional, componho a rede BR Cidades. Também sou coordenadora do Coletivo Nacional de Juventude Negra e, junto com outras organizações, a gente fechou a Agenda Popular pelo Direito à Cidade, que tem como objetivo isso, né, a gente entender a realidade da cidade a partir das quadras, né, tendo essa perspectiva mais local. E traçar, né, procurar traçar outras alternativas que dizem respeito à democracia participativa, que dizem respeito ao direito à cidade. Então, eu acho que esse é um pontapé muito importante assim, que a gente está dando e sigamos, né? Muito obrigada mesmo. A nossa agenda ela foi organizada a partir do Palmas Participa, desde 2015, faz essa movimentação de discussão sobre a participação popular, sobre o direito à cidade, que faz com que haja mesmo essa movimentação aqui para a gente entender a que pé que a gente está no que diz respeito às nossas organizações, né? E principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento urbano de Palmas. Então, eu quero agradecer aos nossos colaboradores, o pessoal do Neocidades, o pessoal do programa de pós-graduação em desenvolvimento regional, os alunos do direito, que são essenciais assim, nessa mobilização, na panfletagem, isso fortalece demais. Agradecer às minhas companheiras e meus companheiros do BR Cidade, que fortalecem muito, o pessoal do laboratório de historiografia e arquitetura, o pessoal da Clínica de Direitos Humanos, da UFT. Então, é assim que a gente se organiza, né? Porque a gente entende que um coletivo só também não consegue abranger tanto. Eu vou passar a palavra para o professor Basoli, para ele conversar um pouquinho sobre a agenda, e aí depois eu retomo para falar como que a nossa atividade está sendo construída, onde a gente está nesse momento e aonde a gente quer chegar. Vou aqui passar para o professor, que é o nosso coordenador. A gente aprende muito e essa movimentação inteira a gente só consegue fazer porque o professor Basoli traçou e abriu o caminho para a gente conseguir também trabalhar. Então, sempre é muito importante ouvir nosso mestre. Boa noite a todos e todas. Agradeço imensamente a disponibilidade de todos estar aqui participando desse momento, que é um momento ímpar para a discussão da cidade. Aí os acadêmicos aí dos variados cursos, né? Nós não temos só do curso de Direito, e também as suas ligações aí com a clínica, extensão, enfim, todos os demais trabalhos aí feitos pela UFT. O Palmas Participa, ele inicia em 2015 com um ponto essencial, que está relacionado ao plano diretor, que é a Lei Municipal Complementar 400, que foi aprovada depois, né? Então, por que ele começa em 2015? 2015 havia a intenção de aprovar o plano diretor no mesmo ano. Esse plano diretor foi apresentado em julho e seria aprovado antes do final do ano de 2015. Aí o Palmas Participa começou a trabalhar junto com a população, e a gente consegue modificar toda essa estrutura e ele é aprovado só depois em 2018, porque as demandas que estavam lá não tinham nada a ver com o que a população tinha a necessidade. Obviamente, o que a gente faz agora? A gente, quando fala da agenda popular pelo direito à cidade, a gente está fazendo uma conexão dessa agenda com algo chamado plano de bairros. O que significa isso? Nós entendemos que a população não pode mais ficar esperando 10 anos para poder se pronunciar em relação às suas demandas no plano diretor. E isso feito de maneira institucional, e isso feito de maneira também que não é acatada as demandas que a população leva. Então, a gente acredita, e o Palmas Participa tem feito isso, que é a participação
não institucional. Então, nós não temos vínculo qualquer com a prefeitura ou com o poder público nessa discussão. O que a gente precisa? Caracterizar as demandas dos bairros, efetivamente, o que o Lago Norte, a gente até prenuncia aí, né? Qual o plano que vocês querem para o Lago Norte? E aí, a partir daí, a gente tem uma equipe técnica comprometida em elaborar um documento. E aí, obviamente, o que a gente precisa na participação? A participação ela tem uma necessidade preemente da qualificação. Então, o que a gente faz aqui? A gente discute as necessidades, qualifica o debate e trata de fazer um aprofundamento. O que é aprofundamento? Um trabalho técnico, né, apurado para o momento da gente entregar isso para a prefeitura, nós tenhamos todas as justificativas para exigir, não é nem pedir, tá? Exigir que isso seja cumprido. Então, quais os caminhos que a gente está tomando? Então, aqui, Lago Norte, eu acompanho há muitos anos, já participei de várias atividades aqui. Um dos maiores problemas aqui, né, a gente até sabe, que é a regularização fundiária. O que acontece? A gente tem que verificar o quê? Em que pé que está a situação da demanda por infraestrutura, que a gente sabe que a infraestrutura só pode vir após a regularização, demanda para infraestrutura, se tem alocação de recursos ou não. Aí a gente tem demanda jurídica, demanda também relacionada à demanda de infraestrutura. Tá? Então, qual é a nossa pretensão? Elaborar esse documento a partir da oitiva da comunidade, né? E a gente fortalecer isso. Então, nós estamos numa primeira etapa, vir aqui conversar com vocês, coletar aqui as necessidades prioritárias, a gente elaborar um documento e chamar vocês novamente, né? Para que a gente faça a entrega desse documento. Vocês entreguem esse documento junto, né, com a universidade e outras instituições, né, como a Karine já adiantou. Então, a gente está com o BR Cidades, que é uma entidade nacional, a gente está com o IDDU, que é uma entidade nacional. Então, enfim, a gente tem assim, um respaldo técnico muito fortalecido. Então, eu acho assim, é uma grande oportunidade de juntos, a gente dar um passo importante para resoluções dos problemas prioritários. Isso no primeiro passo. Depois, vocês não precisam só dos prioritários, mas que seja também estabelecido cronogramas para que outros problemas também sejam resolvidos. A universidade, instituições oferecendo condições técnicas para o debate, para que vocês consigam avançar na solução de um problema que está aqui paralisado há bastante tempo. A gente vai abrir esse espaço para que a gente juntos, né, eu sempre coloco, a UFT, não adianta a gente trazer uma equipe técnica aqui e fazer o que a gente acha que tem que fazer para resolver o problema de vocês. Não adianta. Por vários motivos. Primeiro, porque nós, por mais estudiosos que nós sejamos, mas também tem um ponto que é essencial. A gente não conhece todas as necessidades. Então, a gente vai fazer um plano no qual não atende a necessidade específica. E essa é uma questão essencial. O segundo ponto, que eu acho que é muito mais importante, é legitimação e empoderamento. Então, veja bem, o que é legitimação? É o que você precisa realmente. Empoderamento, você não tem que pedir, você tem que exigir, porque, veja bem, tudo o que falta aqui está lá no plano diretor, está tudo lá, está na legislação, está na Constituição Federal, está tudo lá. Então, veja bem, é exigir, mas não é só isso. Tá? Então, quando a gente fala de direito à cidade, a gente não está falando só da exigência da lei. A exigência da lei é mínimo, tá? Então, é dar condições que vocês tenham uma qualidade de vida muito melhor dentro dessa perspectiva. Então, vocês... e aí a gente tem alguns estudiosos que apontam, né, a felicidade, né, como um ponto essencial, né, e a integração da comunidade, tá? Então, é isso, gente. Então, a gente conta com vocês... hoje, no trabalho de hoje, a importância desse trabalho, mas a gente quer vocês novamente, a gente vai fazer um seminário mostrando, né, o trabalho que a gente vai fazer do Lago Norte, e aí a gente conta que vocês, né, todos estejam lá. A entrega de um documento, vocês têm que estar juntos, e aí a gente firmar uma condição, uma parceria de trabalho, né, que haja um fortalecimento mútuo, né? Então, assim, a universidade trabalhando junto com vocês. Eu acho que é importante essa integração, e eu até entendo, às vezes, a desilusão, né, da universidade. É uma proposta inédita, uma proposta que ainda a gente está fortalecendo esses planos de bairro, justamente para que a gente consiga, né,
A gente entende, aí tem até uma questão pessoal, eu entendo que o plano diretor ele foi apropriado pela elite e aí fica só o que interessa. Tá? Então, a gente não pode deixar mais isso. Então, a gente tem que trabalhar dentro da perspectiva de fazer essas modificações. É isso, gente. É basicamente isso. E aí a gente está à disposição para ouvi-los hoje. Obrigado. Muito obrigada, professor. Vou explicar mais ou menos como que está funcionando a agenda. Mas antes disso, eu quero agradecer muitíssimo Luciana, Gabriel, que são as pessoas responsáveis pela associação, presidente e presidente daqui da quadra. A gente só consegue fazer essa movimentação por vocês, pelo espaço. A gente chegou aqui, já estava na correria de limpar. Então, assim, muitíssimo obrigada mesmo. Assim, do fundo do meu coração, é muito importante vocês terem nos recebido aqui, sabe? E é isso, gente. A gente conversa muito sobre o direito à cidade, sobre a participação popular, mas, para além de tudo, né, de todo esse debate que a gente faz, o que para a gente é mais importante e valoroso é ouvi-los, aprender com vocês. Aí sim, a gente consegue fazer um trabalho de base que é real, né? É a partir da vivência do povo. Então, o direito à cidade é isso, assim, a gente participar desses espaços, a gente conseguir entender o que está acontecendo de um lado ou outro da cidade, a gente conseguir fazer essas conexões da academia, da população, da arte, da ciência, para, de fato, a gente tenha uma convivência urbana que seja genuína, né? Essa experiência urbana. E a participação popular, ela passa por isso, né? A gente tem direito à cidade justamente porque a gente também pode participar de toda essa movimentação. Então, o que é? A gente ter a nossa casa regularizada, a gente ter acesso aos equipamentos urbanos de saúde, é posto de saúde, é escola, é creche, é um espaço de lazer. Então, isso tudo é muito importante para que a gente consiga viver e se sentir pertencente, né? E essa movimentação da participação nesses espaços assim que a gente tem é justamente para entender como é que a gente pode fazer para opinar em políticas que são responsáveis pela mudança dentro do nosso território. Então, como o professor falou, existe o plano diretor. Aí a gente está perguntando nas nossas oficinas, né? Quantas pessoas já ouviram falar e sabem o que é o plano diretor aqui? Levanta a mão. Massa. Quantas pessoas participaram daqui de nós, participaram de alguma audiência ou reunião sobre o plano diretor? Massa. Então é isso. A gente tem pessoas que participam, mas em sua maioria não. E não é um erro nosso. É porque a gente também, às vezes, não consegue entender como é que a gente vai estar nesses espaços e como é que a gente vai participar desses espaços sem saber o que de fato se discute lá, sem saber o que é um plano diretor. Aí tem o PPA, que é importantíssimo, porque lá é que a gente sabe de toda a verba que é destinado para cada coisa dentro da cidade. Como é que a gente participa desses espaços sem conhecimento prévio? Então, é por isso que é importante a gente tratar sobre essa participação. A gente faz essa movimentação aqui agora porque a gente tem pendências mais urgentes, né? Então, a gente começa a movimentar porque a gente quer uma transformação a nível local. Mas, em 2028, vai começar a revisão do plano diretor. E tomara Deus, aos orixás, que a gente consiga se organizar para entender como que funciona, para quando chegar lá, a gente se juntar e falar assim, não, bora nessa reunião aí para ver o que está acontecendo, para a gente dar palpite. Então, a nossa oficina é isso. A gente começou, dividiu em 4 etapas, as 2 na região norte, a primeira aconteceu lá. É legal que aqui não tem só pessoas do Lago Norte, né? Tem Janes, tem a professora Aparecida, que não são daqui, são da região norte mais central, mas que também vêm juntar forças conosco, porque as realidades são totalmente diferentes, né? E aqui é totalmente diferente da realidade, por exemplo, do Água Fria e do Fumaça. E a gente passou por lá também, e sabia que o presidente de bairro não ia conseguir vir. A gente fez um vídeo do Fumaça, fez uma entrevista com ele lá e deixou guardado para a gente também juntar isso tudo. Então, a nossa segunda etapa acontece aqui, a nossa terceira etapa vai ser em Taquarussu Grande, já no dia 2.
E as outras 2 vão acontecer depois de julho, que aí vai ser na região sul. Aí o sul central e o extremo sul. E assim a gente vai conseguir fechar um diagnóstico geral do que está acontecendo e juntar nesse documento e fazer essa pressão. Eu vou passar para o Renato, que ele vai explicar a metodologia que a gente tem nas oficinas, e aí a gente parte para a segunda parte, que é a mais importante, que é aí que a gente vai começar, de fato, a levantar as demandas do que a gente tem e começar a falar o que a gente quer. Então, assim, obrigada, eu vou ficar aqui até o final da atividade. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Renato, eu sou estudante de Arquitetura e Urbanismo pela UFT. Eu acho que é muito importante a gente entender o que significa essa palavra, né, diagnóstico. O diagnóstico, ele se trata justamente, acho que é a mesma lógica de você ir no médico, né? Você vai ao médico, você fala sobre o seu problema, o médico pergunta e dá algum tipo de solução. Então, a ideia do diagnóstico aqui, quando a gente traz no quesito de discutir sobre o plano de bairro, é justamente nesse mesmo sentido, de escutar o problema, de trazer uma solução e de também ver como é que a gente pode atuar enquanto agente da produção desse espaço, né? E quando a gente fala, por exemplo, sobre a cidade, sobre esse espaço urbano e sobre essa lógica de agente da produção, a gente também se coloca nesse processo de agente de produção do espaço. Ou seja, a gente se coloca nesse processo de entender que essa cidade também é nossa, que a gente também faz parte dessa cidade, que a gente também tem poder de transformação dentro dessa cidade. Quando a gente pega, por exemplo, o plano diretor e o próprio Estatuto da Cidade, que são elementos que complementam a questão de instrumentalização urbana, a gente olha, por exemplo, que eles defendem alguns princípios, que seriam um princípio de gestão democrática e de participação popular. Então, nós somos respaldados por esses princípios, né, e é um princípio que a gente defende e é um princípio que a gente pratica aqui dentro do contexto das oficinas. O plano de bairro em si, ele vem justamente como um instrumento que tem como objetivo entender o bairro de forma mais incisiva, ou seja, entender essa necessidade real do bairro, de como que ele funciona dentro desse contexto urbano. E quando a gente parte para o entendimento desse bairro, a gente tem que entender que esse bairro ele toma diferentes proporções. Por exemplo, a gente tem que olhar para diferentes escalas. O bairro funciona de um jeito internamente, em relação à região ele funciona de outro jeito, em relação à cidade ele já funciona de outra maneira. Quando a gente olha, por exemplo, para Palmas enquanto cidade, a gente percebe que Palmas tem várias nuances e vários territórios multifacetados, né? Então, entender essa necessidade, compreender essa multiface em relação a Palmas é essencial para a gente compreender, por exemplo, que a gente é uma cidade ramificada, que a gente é uma cidade de diferentes territórios e que é necessário entender esses territórios para que a gente parta para um ponto de mudança, que a gente parta para um plano diretor que seja mais equitativo, que garanta esses direitos e que a gente consiga participar de forma, de fato, democrática. E essa participação democrática, ela se dá justamente quando a gente se empodera e a gente realmente sabe o que está acontecendo de fato nessa cidade, né? Quando a gente tem consciência dessas mudanças e quando a gente também tem consciência do nosso poder enquanto cidadão. Então, acho que o exercício da cidadania é muito importante. Aí, aqui, dentro do contexto da oficina, a gente vai entender justamente quais são os nossos problemas, né, que seria o bairro que nós temos e, posteriormente, o bairro que nós queremos. Então, eu acho que o principal desafio agora é, principalmente, escutar vocês e trazer vocês como agentes dessa produção, né, agentes dessa mudança. Entender que essa mudança parte de nós e que, a partir do momento que a gente se mobiliza, a partir do momento que a gente escuta vocês, que a gente leva a nossa voz, a gente se une, a nossa voz ela vai bem mais forte, ela ecoa bem mais alto em relação ao nosso propósito, que a gente quer de fato, né? Que é tornar a cidade mais equitativa e trazer esse direito à cidade. Então é isso, pessoal. Agora a gente vai para a nossa segunda parte. Vou chamar Giovana, Nani, Diego, e aí eles vão dar o tom agora da dinâmica. Boa noite a todas e todos. Vou falar de pé aqui com vocês. E aí? Boa noite. Então, gente, eu me chamo Diego, eu também componho o BR Cidades, sou egresso da Universidade Federal do Tocantins. E aí, reiterando o que já foi dito aqui, é um prazer estar na presença de vocês. Tenho certeza que tem muito mais moradores aqui na região, mas a gente sempre se pauta pelas coisas boas, e as coisas boas são vocês que estão aqui, que vão ecoar a voz, né, de cada um dos moradores e das moradoras dessa região, para que a gente consiga ouvir essas problemáticas, os problemas que, de alguma forma, trazem uma angústia, né, para as pessoas que estão aqui, que são trabalhadores, trabalhadoras, lutadores, com certeza pessoas que vencem a vida aí no braço,
e que tem problemas na comunidade, que é a ausência, né, por muitas vezes, do poder público para atuar, para poder atenuar os problemas, para que a gente consiga viver uma vida mais digna, para que não exista desigualdade na nossa cidade, para que espaços tenham uma dinâmica de vida, para que espaços tenham uma realidade de acesso à educação, à mobilidade, e outros espaços não tenham. E aí a gente não pode naturalizar essas problemáticas. A gente não pode naturalizar não ter um asfalto, a gente não pode naturalizar não ter acesso à educação, ao saneamento básico. A gente precisa verbalizar, porque quando falta o poder público, o que a gente tem é a nossa voz. E aí, passar aqui para minha companheira. Dito isso, a gente quer saber de vocês, então, sobre essas opiniões que vocês têm, essas visões que vocês têm sobre o bairro que vocês têm. Aqui a gente colocou o que temos e o que queremos, e aí vocês vão falando, e aí, a partir disso, nós vamos anotar aqui para, posteriormente, elaborar o plano de bairros. A gente trouxe alguns assuntos que acredito que seja o que vocês vão querer falar também, que é educação, saúde, infraestrutura, mas se vocês quiserem falar de outras coisas também, como, não sei, lazer, acessibilidade, está tudo bem, sejam livres. Vocês podem levantar a mão para pegar o microfone e falar, mas quem não se sentir confortável pode chamar assim, que a gente vai e ouve vocês, e o importante é participar. Primeiro, quero dar as boas-vindas a todos, né? Eu estou presidente da Associação dos Moradores do Setor Lago Norte, é o nosso 3º ano de gestão, estamos finalizando a gestão da associação, e dizer que para nós é uma alegria receber mais uma vez a Universidade Federal do Tocantins nesse espaço. Eu quero começar fazendo confusão. Para mim é estranho a gente ter que discutir, né, uma temática como essa em uma capital, que é a capital mais jovem do Brasil, que é a capital planejada. Eu vejo Palmas construindo Palmas, ou seja, nós temos uma segunda capital, né, porque nós temos o plano diretor e nós temos a extensão do plano diretor, porque o plano diretor é como se não tivesse comportado todas as necessidades, nós estamos estendendo ele, mas ele nunca foi utilizado. Então, é uma segunda cidade sendo construída e uma cidade que foi pensada para tudo isso. Então, é estranho discutir isso. Então, mas vamos lá. O Lago Norte é uma área irregular de fuga, porque a maior parte da população que está aqui, a Dona Aureninha, uma das moradoras pioneiras, ela foge para o Lago Norte para buscar condições de moradia. Então, aqui tem os filhos dos primeiros chacareiros, depois vê a extensão vendendo, e aí se torna uma área irregular porque cada um fez a sua rua, a seu modo, loteou a sua chácara de acordo com a sua necessidade. Então, por isso nós estamos hoje nessa realidade. O Lago Norte passa pelo processo de regularização fundiária. Participei de algumas discussões agora da Lei 400, que na verdade não existe uma discussão, existe uma apresentação de algo que está sendo dito, olha, nós estamos vendo dessa forma, mas espera aí, mas vamos ali, não, vai ser assim, vai ficar melhor, você vai ver. Eu gostaria de não ter que ver de novo, né? Eu gostaria de dizer o que realmente é. Então, ninguém entende da cidade mais do que quem mora na cidade. Quando nós aqui assumimos a Associação dos Moradores, nós estávamos com um processo de regularização fundiária que o professor Basoli conhece muito bem, parado por motivo que ninguém sabia dizer. E hoje, graças a Deus, e há muito esforço, o Lago Norte é uma área regularizada. É a regularização fundiária que nós queríamos? Não. É a regularização fundiária que foi possível alcançarmos. Por que não é a regularização fundiária que nós queríamos? Nós tivemos que aprender a lidar com a lei do REURB. O REURB traz a opção e condição de regularizar áreas como o Lago Norte ou talvez em condições piores. Só que a lei do REURB, ele pede a escuta, ele pede a discussão comunitária para depois partir para a construção do projeto urbanístico, para depois se construir o setor como ele deve ser, atendendo um processo de praxe, ou seja, de dentro para fora e não de fora para dentro. Porque nós não estamos construindo uma cidade numa fazenda, nós estamos corrigindo um erro urbanístico que aconteceu por falta de gestão da cidade. Porém, o nosso projeto urbanístico de regularização fundiária, ele foi construído como foi construída uma cidade numa fazenda. Então, fizemos as imagens de drone e construímos conforme aquilo que a gente viu. Tentamos provocar de todas as formas as discussões e as audiências públicas para essa região, para que a comunidade pudesse participar. Ninguém conhece de Lago Norte mais do que quem mora aqui. Nós temos casas construídas dentro de nascente. Nós temos rua que a água mina na flor da terra.
Mas quem que sabe disso? O arquiteto, urbanístico, engenheiro conhece o Lago Norte, ele conhece as imagens que ele conseguiu produzir, ele conhece aquilo que ele conseguiu ver na hora que ele passou, mas só conhece a área quem está de fato nela. Então, eu estava aqui falando com a dona Aureni, foi instalado dentro do processo uma área pequena que ela tem, onde é o poço da água da casa dela, foi colocado uma praça. Mas alguém foi questionado se ali realmente seria um local adequado para uma praça? Será que, de fato, a comunidade gostaria de ter uma praça ali? Então, quando a gente vem discutir o Lago Norte, é preciso situar que hoje nós estamos regularizado a área que comporta a região do Lago Norte, porém, alguns moradores ainda não entregaram a sua documentação, por isso existem as matrículas que ainda não foram dadas à propriedade, dizer o dono daquela matrícula. Nós estamos aqui com propriedades que estão sendo destinadas para a área de APMs, que o proprietário não sabe que a área dele é uma APM. Nós temos casas sendo construídas em áreas que foram destinadas no projeto para ser uma rua, mas o proprietário não sabe que ela é uma rua. Então, hoje, discutir o Lago Norte precisa entender isso. Nós estamos em uma área que já está projetada, que tem áreas que foram destinadas para ferramentas públicas, tem áreas que foram ditas como área de preservação ambiental ou permanente, nós temos áreas que foram consideradas como de risco e temos uma população que ainda não está sabendo disso. Quando a gente trata de infraestrutura, todas as ocasiões que for falar de infraestrutura para a região do Lago Norte, a fala vai ser sempre a mesma, nós precisamos de asfalto, porque o asfalto ele traz dignidade, ele traz a saúde, ele traz uma série de situações. Porém, a regularização fundiária ela vai além disso. Eu sempre disse que a regularização fundiária ela traz dignidade. Essa rua aqui é a Alameda 1A, no projeto, na configuração do Lago Norte Antigo, mas é a Alameda 2. Aqui nós temos uma extensão de rede de energia elétrica que foi construída ontem, foi anteontem, a partir da regularização fundiária, porque hoje a Energisa só instala postes se tiver o projeto urbanístico para não colocar o poste na rua. Hoje eu saí dos Correios com o CEP das quadras do Lago Norte. São frutos da regularização fundiária. São coisas que toda a população precisa, mas a gente clama por aquilo que é o emergencial. Então, essa rua é toda de gato de energia. Agora, a comunidade passa a pedir a regularização da sua rede de energia, passa a ter a iluminação pública. Mas tudo é fruto da regularização fundiária, que, infelizmente, é feita sem a escuta da comunidade. O REURB ele é perfeito no que se refere à participação popular. Porém, a execução do REURB, para dizer, olha, aqui é uma área de REURB-S, aqui é uma área de REURB-E, a área de REURB-S precisa que o povo diga, porque REURB é finalidade específica, não se escuta aquele que é o principal, porque o projeto é feito e quem faz talvez nunca mais venha aqui. Aquele que usa o projeto é que vai sentir 30, 40, 50 anos. E eu quero finalizar falando que a regularização fundiária que não é pensada para o povo, ela é pensada para o mercado. Significa, eu regularizo, eu valorizo a área, eu entrego a infraestrutura e esse povo sai daqui para morar em outra área irregular, porque a cidade não o recebe como membro, ou seja, não gera emprego, não gera condição de permanência, eu trago tributação, eu trago imposto e naturalmente eu pego essa população, que é a motivação, que é a matéria que move a regularização, e vou fazendo com que ela crie outros espaços que precisam ser regularizados. Porque eu não pensei a regularização para permanência, eu pensei para o mercado. Eu regularizei a área, um lote que varia 15, vale 50, vale 60, vale 80 mil, eu vendo e compro outro de 20 em área irregular, vou fazer uma casa melhor e a gente vai estendendo e criando outra capital dentro da capital, que é uma capital periférica. E o centro, e isso torna a cidade mais cara, porque o nosso transporte coletivo ele é mais caro, porque ele não tem população para o tamanho da distância que ele gira, o posto de saúde é mais caro, porque a população é espalhada e é inacessível, a escola é mais cara, porque eu tenho que fazer transporte escolar, tudo se torna mais caro, porque a cidade que deveria ser concentrada, ela é espalhada. Então, precisa pensar também para quem que é feito esse plano, para quem que é essa regularização fundiária, porque esse povo fica migrando, ele vai para o Luzimangue, ele vai para o Sonho Meu, aí vai saindo, vendo aqui, compro lá, e aí, para quem que é o projeto? Obrigado, viu, presidente? Alguém está inscrito para poder falar, gente? No contexto geral mesmo? Olha, lá na minha rua, eles pegaram e fizeram esse pedaço que me está falando, que inclusive fica... Eu não tenho água tratada até minha casa.
Eu uso a água de um poço que tem 26 anos. Qual é a questão? Agora eles querem, porque ele era um pomazinho de frutas, que agora já até morreram tudo, acabaram. Querem fazer uma praça. Mas lá de frente à minha casa, já no final da rua. Eu questiono essa praça. O porquê? Uma praça que está esse meio aqui, nós estamos para cá, para lá é mato. Ele diz que futuramente eu vou fazer uma estrada para lá, sabe lá Deus quando, né? E fica aquela praça no meio de um centro que para lá tudo é mato, isso tudo é mato. Quem é que vai para lá? Vai fazer o quê? Eu acho um risco para a população, os moradores, aquela praça num lugar tão escondido que eu não vejo o futuro. O porquê de uma praça, já que estão querendo me carregar meu lote mesmo, um posto de saúde, uma creche que está no centro, o lado de cá, outra parte que fica mais perto. O pessoal que está lá vem e deixa para a criança. O que está aqui fica mais próximo para deixar lá. Então, eu acho que é uma coisa que tem muito mais como aproveitar. Agora, uma praça. Vai fazer o que essa praça? Me diga. Aí eu fico sem minha água, sem meu poço. Vão criando rua. E só quem tomou prejuízo é eu. Além das minhas coisas do lote e tudo, ainda uma praça bem na minha porta. Sem você poder passar, porque uma praça é dia e noite, nego lá na praça. Um posto de saúde não é melhor? Uma creche para a criança não é melhor? Para que essa praça? Então, eu questiono sobre esse movimento. E se vocês puderem nos ajudar, que faça de tudo, minha filha, pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus, bem na nossa rua, onde vai tirar nosso sossego, pelo amor de Deus. Nós estamos precisando de coisas boas. Uma praça é bom, mas deixa mais no centro, mais para a rua, onde as polícias passam, tá vendo, aonde está lá, tá vendo. Lá não tem nem para onde ir. Se fizer uma coisa errada, vamos fazer daquele mato e para lá se dana. E a gente que está na situação ruim. Entendeu? Então, essa é uma questão que eu questiono sobre isso. Obrigada. E além disso, nós vamos ficar sem água, porque água e energia nunca chegou na minha casa. Aí querem fazer a praça, não chega em Senhora, na Aranha. Como é que vai ficar aqui esse loteamento? Isso, aquilo, ninguém vai lá questionar nada comigo. Só é projeto, em cima de projeto, e as coisas, nem a água para estar nem a energia. Eu não tenho 2 potes mais perto da minha casa, depois que esse daqui pegou, está na associação, ainda está lá marcaram, mas até hoje nunca nem foram botar lá. E é porque está cobrando todos os dias, né? Todos os dias está cobrando. Já botou 2. Quem sabe, até... de poço. E justamente onde ele quer fazer a praça. E a energia da senhora pega junto? A minha energia vem de outra rua, porque há muitos anos atrás, tem aquele tempo da energia para tudo, nós tivemos aquele gerador, né? Ainda hoje, inclusive, ainda vem uma parte dele, entendeu? Mas os postes não faltam lá em casa. Eu tenho um poste lá porque ficou longe, eles botaram lá. Onde vai ser futuramente uma rua. E vão fazer a rua bem na minha frente da minha casa. E já fica lá da área lá. Então, são coisas que vocês têm que questionar, caçar, desviar essas coisas, botar para outro rumo. Obrigada, colocar um posto de saúde, já que vamos tomar. Boa noite, eu me chamo Janes, eu moro na 305 Norte. E eu até sou amigo de alguns aqui, igual o esposo da Luciana. A Luciana é lá da minha quadra, e como ele diz, eles migraram de lá para cá. Então, assim, como os problemas, principalmente da 305 Norte, é quase igual aqui.
porque a 305 Norte foi uma quadra do começo de Palmas que foi, segundo o povo conta, foi invadida. Então, quando construiu, como dizem lá, a capital planejada, Palmas, a quadra 305 Norte foi feita para os pobres, segundo eles. Então, tanto é que as ruas de lá ela é menor. Hoje, aí eles acham que nós, pobres, não vamos mudar, a gente não vai ter direito nem sequer uma bicicleta, uma moto. Hoje, quem tem um carro, comprou um carro como eu, não consigo, às vezes, entrar na garagem da minha casa. Se eu entro, eu não consigo sair, porque se chega alguém e estaciona o carro do outro lado, eu não consigo sair. Ontem mesmo, quarta-feira, e hoje, como diz a dona ali, a gente tem que se proteger. Você tranca dentro de casa e as outras coisas ruins ficam fora. Aí todo mundo chega e entra para dentro da sua casa. Aí, eu sei lá, alguém que tinha um namorado que mora lá, chegou e estacionou o carro na frente da minha. E eu queria sair. E quem conta eu achar o dono desse carro? Eu tive que bater em 20 casas para conseguir encontrar, para mim poder sair. Então, assim, como vocês estão falando de construção também, as ruas também, a medição, não sei como que fala, do tamanho da rua, porque depois também vocês vão ter problema com essas coisas, que é o que eu vivo hoje. E a solução que arrumam para mim não é a que eu quero. É que eu tenho que mudar da minha quadra, não, e eu moro ali, que eu gosto é dali. Não sou eu o problema. Não foi eu que construí aquele problema. Então, assim, vocês que estão começando, então também coloque isso, né? Quando for regularizar as ruas, que tenha o mesmo tamanho da que tem a lá do governador, a da prefeita, o do povo lá que mora de frente do hospital, que eu não sei o nome daquele condomínio chique. Então, exija isso. Uma boa noite a todos vocês. Eu sou Veneranda Elias. Nós somos da Federação das Associações Comunitárias e Moradores do Tocantins, a FACONTO. E eu estou muito feliz, viu, presidente? Porque eu sei que você é um guerreiro que realmente está desbravando. Eu tenho boas saudades de quando começaram essa luta aqui nesse bairro, porque era a época que a gente estava apoiando e lutando com a Tina ali no Santo Amaro, que também passava por um processo, né, muito doloroso de conseguir regularizar, e quantos anos batalharam até que encaminharam. E a história do Lago Norte também, ela é cheia de lutas, ela é cheia de dificuldades, e eu quero parabenizar muito o trabalho que sempre eu admiro do professor Basoli, com toda essa equipe, que está aí preocupado ainda a ir nos bairros, levantar as questões com a comunidade. E eu fico triste, como sempre eu reclamo, o porquê da comunidade não estar aqui. Se os problemas é da comunidade, quando há uma oportunidade de alguém que está abrindo um debate tão importante como esse, era a hora da comunidade maciçamente estar aqui, levantar as demandas, porque uma comunidade unida e forte, ela tem poder de voz, ela tem poder de mudança, e nós estamos aí esse ano num pleito político, que era a hora e a vez dessa comunidade estar aqui maciçamente. Amanhã todas as mídias mostrando uma população aqui do bairro revoltada com tantas irregularidades, com tantas malfeituras, querendo pôr a praça para a senhora onde é que a senhora não quer, né, dona Aureni? E se esse é um exemplo da dona Aureni, esse é outro exemplo do meu amigo aqui, da questão do trânsito na rua, do espaço. E se nós formos pedir agora para o presidente enumerar as outras reclamações que chegam até ele, a gente sabe que nós vamos ter muitas demandas. Então, Basoli, eu quero mais uma vez que Deus derrame bênção sobre você e toda essa equipe que não descansa, que está aí pronto para levar esse apoio às comunidades, esse apoio para com que esse povo que é jogado para a periferia, nós que muitas das vezes somos enxotados realmente para ir para cada vez mais distante,
E é o que o nosso presidente disse, é o custo de uma cidade que fica cada vez mais caro, porque tudo, a gente olha lá, Taquari, quando jogou o pessoal para Taquari, o transtorno que foi, só que agora nós estamos ao redor dessa nova capital, a mais bonita, a mais nova, a toda celebrada em festa. Nós estamos com vários taquaris em toda a periferia de Palmas e cada vez aumentando mais, né? E quando viemos, eu ainda comentei, eu falei com os meus amigos aqui, falei, gente, Palmas está crescendo e tem tantos lugares que a gente acaba nem tem tempo de conhecer, mas são bairros que precisa realmente que as comunidades se reúnam, se fortaleça para com que vocês tenham o poder de barganha, de cobrança, né, para vocês, junto com esse poder paralelo, como diz, o paralelo bom, viu, gente? Que é esses universitários, que é o apoio, né, dessa equipe do professor Basoli, que vem até vocês trazer uma nova esperança. Então, que amanhã vocês sejam multiplicadores para aqueles vizinhos que não vieram, para quando o presidente ou vocês forem convocados para vir participar de um debate desse, que venham maciçamente para participar, debater e buscar as soluções. O meu muito obrigado e um grande abraço para todos vocês. Seguimos na luta, não podemos desistir. Se não tiver mais alguém para fazer essa exposição espontânea de algum problema, a gente vai elencar alguns pontos, que daí a gente vai lembrando, e é importante que a gente tenha um diagnóstico completo dessas problemáticas. E a... Qual é o nome da senhora? A dona Orenia pautou a questão da creche. Aqui não tem creche, é isso? Aqui nós temos, agora, se tem, desviaram para outro lugar. Tá, e a gente quer falar sobre acesso à educação. Só para esclarecer, o Lago Norte, o único espaço público que existe aqui no Lago Norte é esse prédio que foi construído pela própria comunidade, que estava abandonado, e nós, na nossa gestão, recuperamos e fizemos ele funcionar. Aqui o que temos de ferramenta pública é o transporte coletivo, que antes nós tínhamos horários só de segunda a sextas-feiras, e conseguimos expandir, inclusive, em reunião com o secretário e secretária. Vocês colocaram o ônibus gratuito em Palmas, final de semana, mas no Lago Norte não tem nem pagando. Para nós não adiantou. Põe pagando que a gente usa. Então, hoje a gente já tem essa expansão. Para dizer que hoje nós temos coleta de lixo 3 vezes por semana, o transporte escolar e o transporte coletivo. E é isso, tá? Não temos espaço, creche, posto de saúde aqui dentro, pavimentação, saneamento no sentido de esgoto, nada. Então, tudo que será que vocês têm isso? Não, não tem. É mais dizer qual é a prioridade na ordem, a prioridade da prioridade, do que saber o que tem e o que não tem. Estamos na tábula rasa. E criança. Menino. E menino. E esses meninos, vou deixar... E você sabe, eu vou deixar esses meninos lá na 51. Vou deixar aqui, agora que tem aqui no Santa Mário. Agora você percebeu, uma mãe que tem que pegar o coletivo aqui, vai ter que sair de a pé, porque não tem transporte por lá, com a criança no colo, para ir deixar lá no Santa Mário, quando tem vaga. Você entendeu? Ou senão lá na 51 de bicicleta. Tem cabimento? Aqui, por enquanto, nós não temos nada. Só esse que o menino falou. E as cobranças, não é falta de cobrança, não, porque 25 anos a gente cobrando as coisas, lutando, a gente acompanhava, desde o começo que eu acompanho, vocês trabalhando por nós, vocês já fizeram muito por nós. Aquelas brigas que nós tínhamos, que o povo queria expulsar nós daqui, não queria que nós construíssemos nossas casas, vocês estavam lá. E eu estava lá acompanhando vocês. Então, vamos botar para quebrar, tirar esse negócio, botar coisa... Então, com relação à educação, arte, cultura e patrimônio, sem acesso. E aí, uma ordem de prioridade, com certeza, a unidade de saúde e uma escola, né? E uma creche. Prioridade, o asfalto. O asfalto, né? Porque diminui a demanda do posto de saúde e melhora o acesso à creche para a gente pegar logo. Tem alguém que quer falar, gente? A diferenciação do mundo é qual o valor? É o mesmo de Palmas ou tem? É o mesmo valor. Mas o valor é que a gente não tinha e não tínhamos horários conforme a nossa necessidade. Era só de segunda a sexta
4 horários por dia. Mas esse horário é muito ruim, Não, aí a gente conseguiu melhorar. Igual o nosso último ônibus era 5 horas da tarde. Qual empresa fecha 5 horas? Qual trabalhador sai 5 horas da tarde do trabalho para chegar aqui? Então, uma das demandas foi a expansão do horário do ônibus, que hoje já não é o perfeito, mas já aumentou um pouquinho. E a gratuidade? Tem um eixo aqui, aí a dona Lorene até pautou ele, que é sobre a democracia urbana. E aí eu queria questionar, porque ela falou que estão construindo uma praça e não perguntaram para ela. Queria saber se existe esse mesmo espaço, uma escuta ativa do poder público, né, da prefeitura, para saber quais são as prioridades, para saber onde que coloca uma praça, para saber o que é necessário nessa ordem prioritária. É sobre a prefeitura, né, sobretudo, né, o poder público, como que ele trabalha aqui, se tem uma participação das pessoas apresentando suas principais prioridades ou se só chega e tenta executar. Meu nome é Luciana, eu moro aqui no setor Lago Norte. Não sou muito boa com as palavras, mas vou tentar explicar alguns pontos. Na 305 Norte, já fui liderança, delegada dos delegados do orçamento participativo lá daquela região. Então, naquela época, a prefeita Nilmar, né, tinha seus delegados, reunia a população nas escolas, lá a gente colocava nossas demandas, depois das demandas eram escolhidas prioridades, depois as prioridades das prioridades. Aqui não teve. Não teve essa participação, não teve esse chamamento, a audiência, eles fizeram e colocaram aqui para a gente aceitar do jeito que eles fizeram. Luciana, agora a gente vai ouvir um pouquinho as criancinhas. Lá na sala estava rolando uma conversa, né, sobre o que vocês têm aqui. Aí quem vai abrir os trabalhos é Gabriel. Eu me chamo Gabriel. O que você desenhou? Eu desenhei a minha casa. Mais criança para brincar aqui. Que foi os espaços que você falou, né? Pode falar. Falei. Eu vou querer praça, espaço, parquinho, esses trem que acumulam mais criança para brincar. Muito bom, Gabriel. Agora é Manoel. Oi, meu nome é Manoel, eu tenho 7 anos. E mais plantas, mais brinquedos para as crianças brincar, mais crianças. Não. Asfalto é calor demais. Mas é isso, a gente tem que reivindicar mesmo. Então é isso, né? Muito obrigada, Manoel. De nada. Miguel, chegou sua vez, guerreiro. Mas tudo Emanuele, o que você quer aqui pro Lago Norte? Fala pra gente. A Manoel um desenho no coração. É isso, uma salva de palmas para Emanuele. Miguel, seu nome, sua idade e o que você quer? Meu nome é Miguel, tenho 6 anos. O que você falou lá pra tia que você quer aqui? O que eu quero? Eu quero que eu desenhe ali a minha casa e eu quero que tenha mais crianças para brincar. É só isso, meu gente. Obrigada. Uma salva de palmas para Miguel. Mais crianças. Façam crianças e praças para as crianças. O presidente ele já expôs aqui, fez um apanhado bom sobre a questão da regularização fundiária, sobre a questão da propriedade, da posse, né, dessa terra. Eu queria saber se tem mais alguém que queira abordar e talvez trazer até algum elemento histórico da fundação, né, da origem, da resistência que foi no início, né, e que ainda é também, porque ainda é um ato de resistência. E eu queria saber se alguém tem algo a mais a falar desse processo, da regularização, como que tem se dado, da importância dela na vida das pessoas. Eu tenho um relato para contar.
2018, se eu não me engano. E aí, na época, quando eu comecei a construir, eu tive bastante dificuldade, né? Por questão da energia, né? E aí não tinha energia na minha rua, não ligava a energia. O pessoal da Energisa mandou topógrafo, mandou engenheiro, mediram a rua, botaram estaca. E nada da energia ligar. Com a casa pronta para poder mudar. Tinha conseguido ligar a água no lote errado. Depois ligaram a água no meu lote certo. Ainda bem que o inquilino do outro lote assumiu a despesa. Com muita luta. Aí falaram, não, se você quiser ligar a energia, você tem que conversar com o pessoal da sua rua. Vocês colocam os postes e aí vocês cedem a rede pra gente fazer manutenção e a gente liga a energia para vocês. Assim, o pessoal da Energisa me orientou. Aí a gente fez reunião, fez lista, conversou. Na minha rua até então, do meio para cima da rua, só tinha uma casa. Só tinha mais casas e postes do meio da rua para o final. Então, praticamente, só tinha uma casa solitária, a minha, quando eu comecei a construir. Eu moro aqui atrás do Atacadão, do Campeão aqui. Aí mexeu, virou, não resolveram. Aí o outro inquilino comprou um lote atrás do meu e na rua dele tinha energia e não tinha água. Aí eu fui, cedi a minha água para ele, não, vamos dar um jeito na sua energia. Aí ele conseguiu a energia de uma outra senhorinha que morava na mesma rua da dele, puxou para dele e eu tive que comprar o quê? 2 postes. Então tem um poste meu na outra rua e um poste na minha rua. Então a minha energia ela é ligada da rua de trás, que passa pelo meio do lote baldio que tem, que inclusive tá só o mato que não limpa, o dono não limpa, e aí ele liga no meu poste. Só que fora isso, foram lá 3 vezes para poder ligar essa energia. Diz que tinha um problema e ninguém falava o problema. Na 3ª vez eu descobri que era o dinheiro que eu tinha que dar para eles para ligar a energia. E é só assim que resolveu. Aí agora eu tenho energia, mas a minha energia é da rua de trás, que uma vizinha cedeu pro vizinho, que o vizinho me cedeu e aí eu tenho energia. Tanto que eu pago iluminação pública da rua de trás e eu não tenho iluminação pública. E ontem foi instalado. Foi, eu tenho um refletor, que inclusive era o único que tinha na rua, porque ninguém na rua tem um refletor que tem lá, ilumina a rua inteira, que eu coloquei. Foi, eu cheguei ontem, levei um susto, perguntei pra vizinho, esses postes que eu saí não tava, agora tá? Aí eu falei, agora eu ainda me perguntei, quanto que eu vou ter que pagar agora pra ligar no poste certo? Agora você vai ter que propor padrão, solicitar. Já tem padrão e poste. Eu tenho inclusive 2 padrões e 2 postes, vou vender o outro agora. Sim, agora tem que. E agora vai chegar a fazer a instalação da luminária. Isso é fruto da regularização fundiária. Então agora só eu na energia de regularização. Isso. Porque o que acontece? Para fazer a instalação da rede, tem que ter a dimensão da rua, dizer onde é a rua. Então tem que fazer alinhamento de guia, foi feito, a extensão de rede, que no caso é pegar uma rede que já existe para você chegar até vocês. O que aconteceu agora. Por quê? Porque na hora de fazer a infraestrutura, se esse poste é instalado no local errado, nós vamos viver o que nós vivemos aqui na região norte, quando foi feitas as duplicações das avenidas. Faz o asfalto com um poste no meio, aí depois retira o poste e faz o ferimento no asfalto. O asfalto novo com tapa-buraco. Então, esse alinhamento de guia ele é necessário para isso, que infelizmente é uma dificuldade grande para conseguir. A gente fez ele por 2 vezes, porque quando foi feito o alinhamento, a infraestrutura não autorizou a extensão de rede. Quando autorizou a extensão de rede, a gente não tinha mais o alinhamento porque tinha perdido os piquetes. E agora a gente ficou pastoreando esses piquetes até que fosse feito o alinhamento, porque a gente não tem pavimentação, então vem a manutenção da rua e a própria patrulha que dá manutenção tira o piquete. Então... Na época de locação, por causa da obra, levantar radieiro, foi um problema enorme, porque todo vizinho, quando eu levantava, me palpitava que eu estava fora do limite do meu lote. Eu estava dentro do limite do lote, estava fora. Quem é que sabia o limite do lote? Inclusive, na minha rua, a minha casa é alinhada com as casas de baixo e o meu vizinho de esquina tem quase 1 metro para frente do lado dele, porque ele disse que ele que estava no alinhamento. Entendeu? Tanto que eu falei, quando passar, Deus livre de chegar, Deus abençoe o asfalto aqui, falei, vai ter que quebrar teu muro para alinhar, porque eu vou ficar com 2 metros de calçado e ele não vai ter calçado. Aí, sobre a questão da infraestrutura, hoje nós estamos, professor, dentro do processo do PAC, que é um programa do governo federal que volta, né, para situações. O Estado avocou para si a demanda do Lago Norte. A Prefeitura permitiu que o Estado submetesse os projetos do Lago Norte no PAC. Nós já vencemos algumas etapas, porque o que acontece? Mesmo que o município diz pode fazer, o município precisa fornecer as informações e aquilo que já foi construído. Por exemplo, o projeto
Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária do Lago Norte. A PRF, que é o Projeto de Regularização Fundiária, que consta a previsão de implementação da infraestrutura, que consta os proprietários, as matrículas originárias, as que foram fracionadas, as matrículas criadas, tudo isso o município tem que entregar ao Estado. Aí vem os impactados, a realidade dos impactados, e tudo isso gera desgaste de aplicação. E aí a gente teve que trabalhar na articulação de tudo isso, porque a população do Lago Norte, o PAC, o orçamento, ele é pensado na população. Quem que conhece a população do Lago Norte? Quem tem os números? O município tem, mas não tinha. Porque ele tem, mas ele não sabe que tem, né? Porque nós temos agente de saúde que faz o levantamento e atualização dos dados, porém o município não questiona o postinho de saúde, cadê os dados? E estava tudo lá. Então, hoje, nós, a associação, temos os números, que é do postinho, por causa da atualização, sabemos quantas crianças tem, quantos adultos, enfim, e aí nós tivemos que intermediar no meio de tudo isso. Então, o PAC ele é pensado nisso. Então, a associação entra como a costura, né? Puxa daqui, pega dali quem tem, porque tudo tem prazo. Hoje nós estamos nas últimas etapas, pensando em vários projetos do PAC para o Lago Norte, por meio do governo do Estado de Tocantins, que assumiu essa responsabilidade. Inclusive, um tempo atrás teve uma reunião ali na Embrapa, né? Para a regularização dos lotes. Eu trabalho o dia todo na faculdade, chego hoje, não fico sabendo de nada. Nada chega até mim. E aí eu fiquei sabendo por uma colega daquela regulamentação, fui lá, levei a documentação e tudo. Depois desse dia até então não tive notícia de mais nada, de como que tá as coisas, do que resolveu, se serviu para alguma coisa, de nada. Ouvi a notícia. Puxando os assuntos. Foram entregues 322 títulos de regularização fundiária, de um universo de mais de 1.320 matrículas criadas. Desses 322, foram captados mais ou menos uns 600 interessados. Desses, foram finalizados esses 322. Aí veio a segunda etapa. Está em andamento a segunda etapa do processo de regularização. Significa que o Lago Norte é regularizado a área, foram criadas as matrículas, conforme as imagens que foram construídas, e o proprietário precisa dizer, eu sou o dono. A senhora fez isso, porém, muito provavelmente, se a senhora não recebeu o título ainda, a senhora pode estar, inclusive, no REURB-S, que é só ir na prefeitura e pegar o seu título, ou o REURB-E, que tem os critérios, e aí a senhora tem que ir ao cartório pagar a emissão do título, não é pagar a regularização, mas a emissão do título. Então o título está pronto no cartório para emissão. Ou a senhora pode estar no público que, por algum motivo, não entrou uma cópia ilegível, um endereço não identificado, uma duplicidade de informações, significa alguém confundiu um terreno com o outro e acabou dizendo, esse é meu, e duas pessoas disseram que era o mesmo proprietário, que era proprietário do mesmo imóvel. Então são série de particularidades do processo, que é um processo individual para cada matrícula. Então, precisa ir à prefeitura identificar o que foi que aconteceu, porque agora deve ser entregue a segunda etapa, que tem um universo de mais ou menos 190 matrículas sendo entregue. No dia que eu fui lá, porque foi o único momento que eu tive contato. É porque o processo de regularização fundiária de Palmas, do que está sendo executado hoje, o Lago Norte ele é a cobaia. Tudo que está funcionando no Irmã Dulce, aqui na região do Água Fria, ele passou por aqui. Os erros que foram cometidos aqui estão sendo corrigidos lá. Igual não houve audiência pública aqui. A gente houve uma provocação e uma apresentação medrosa daquilo que seria a expectativa do processo de regularização fundiária, mas não houve a participação, coisa que já foi corrigida. A entrega do documento, quando a regularização veio receber aqui, foi por provocação, porque eu disse, tá bom, vocês vão fazer lá e quem vai lá? Não vai. A sociedade já está desacreditada, porque é a terceira vez que se iniciou o processo, ou quarta, de regularização do fundiário do Lago Norte. Então, trouxe a instalação da estrutura da prefeitura para cá, justamente para que houvesse acessibilidade. Porém, existia uma série de informações que não estavam concluídas. Por exemplo, lá na hora foi dito, não vai regularizar lote vazio. Aí uma série de populares foram embora. A regularização fundiária é da área como um todo. Então, ali foi amadurecendo, regulariza lote ou não. Porque lá, em outra gestão, foi dito, não, só regulariza casa. E os lotes vazios vão ser avocados para o município. Aí nós tivemos no Lago Norte um problema que foi o investimento desnecessário. Aqui o Lago Norte é cheio de pequenos quartinhos
que foram feitos para segurar lote, ou seja, com medo de perder o meu lote, eu construí um quartinho, porque aí eu digo que estou morando ali e instalo água. Pessoas fizeram um empréstimo para isso, porque saiu essa informação. Porém, não é só a casa que se regulariza. Inclusive, o título de regularização não é da casa, é do lote. Então, a gente passou por tudo isso. Tá? Então, o processo de regularização fundiária ele tem várias situações, várias particularidades, e uma delas é essa de comunicação de fato entre o poder público, o interessado, que é a comunidade local. Mostra claramente a falta de interesse, né, político em relação a isso. A regularização ela tem um processo anterior, depois toda a movimentação, e depois acompanha posteriormente, inclusive, para que as obras sejam realizadas. A 13465, que é a lei da REURB, né, inclusive ela está lá no Supremo com 3 ações lá, enfim. Há uma discussão, porque, veja bem, se industrializou e criou um comércio de regularização fundiária, atrapalhando principalmente as periferias do país. Na verdade, a REURB ela foi criada para atender mais o específico do que o social. Porque para o específico você não precisa praticamente nada, para o social é bastante complexo. E a lei anterior tinha alguma obrigatoriedades. Então, se nós estivéssemos na 11977, possivelmente hoje vocês teriam muito mais avançado a questão da infraestrutura por obrigatoriedade, porque hoje a 13465 ela dá a oportunidade de você assinar um documento que você fala, eu vou fazer. Quando? Ninguém sabe, então é um problema. Eu só queria, Gabriel e Veneranda, aproveitar a oportunidade. Conferência das cidades. Eu acho que a Conferência das Cidades foi adiada agora, né? Foi adiada, ela teria que ser feita até junho. Estava sendo feito a toque de caixa, inclusive me chamaram para fazer parte da equipe. Eu estou na equipe coordenadora lá e tal, e agora a gente já muda essas datas, e aí a gente tem que fazer acompanhamento. Acho que uma grande oportunidade de participação é a Conferência da Cidade. A gente discute a Conferência das Cidades como algo super importante agora, tá? Então, acompanhe esse processo, porque é muito importante. Eu também volto agora para o Conselho de Desenvolvimento Urbano. Eu represento a universidade. Eu acho assim que também, como representante da universidade, eu acho interessante também a comunidade fazer a demanda agora para o conselheiro, né? Então, enquanto conselheiro, eu posso receber demandas, e aí quanto mais demandas eu tiver, né, eu tenho a condição de fortalecer essas propostas do conselho. Porque o conselho tem um papel fundamental que não está sendo realizado, que é fiscalizar o plano diretor e não está sendo realizado. Tá? Então, são 2 pontos substanciais. Conselho, a gente vai exigir que ocorra a reunião, coisa que não vinha acontecendo, e, por outro lado, também, a conferência, né, enquanto organização, acho que a demanda da sociedade é substancial. Então, a gente precisa fortalecer muito esses 2 pontos. Gostaria de agradecer a participação. Boa noite, pessoal. Meu nome é Maria da Vitória. Eu sou lá da universidade também, faço doutorado em desenvolvimento regional. E desde 2016 eu estou participando de alguns projetos de extensão, levando esse conhecimento, né, de participação, a necessidade da participação social. Então, eu queria deixar bem claro a importância que é o plano de bairro. Nós sabemos que nós temos uma Constituição, né, que é a lei fundamental, que lá está onde está previsto o desenvolvimento da política urbana. Hoje, a política urbana, ela consta da Constituição. Através dessa Constituição, delegou para o legislador infraconstitucional a regulamentação dessa política urbana, que foi regulamentado pelo Estatuto da Cidade, que é a Lei 10.257. No Estatuto da Cidade tem vários instrumentos importantes orientando o gestor público, né, o Poder Executivo Municipal, a trabalhar a política urbana local. E um desses instrumentos é o plano diretor. Só que para o gestor público trabalhar a política urbana local, ele precisa ouvir as comunidades, precisa ouvir realmente os verdadeiros interessados que conhecem, de fato, os problemas locais. Daí a importância dessa participação efetiva da comunidade. Eu sei que para mudar a cultura de um povo não é de uma hora para outra, mas são essas reuniões que começam a consolidar essa mudança cultural.
Então, é necessária a participação de todos. Então, nós temos, né, Constituição, Estatuto da Cidade, Plano Diretor. O Plano Diretor é um instrumento fundamental em que que é revisado de 10 em 10 anos e que tem que ter a participação de todas as pessoas da comunidade. Só que o Plano Diretor que foi aprovado, que é a Lei Complementar número 400, que é o Plano Diretor Participativo de Palmas, vocês têm conhecimento como está sendo executado? A prefeitura vem aqui falar com vocês como está sendo executada as sugestões que vocês apresentaram para a elaboração do plano diretor? Não. Então, é aí onde entra o plano de bairro. Por quê? Porque, através do plano de bairro, vocês vão ter a oportunidade de sentar aqui, a comunidade, sentar aqui e dizer, olha, gente, vamos aqui conversar sobre o que é que a gente precisa para a melhoria do nosso plano diretor, para que, de fato, isso aconteça. E não precisa outras pessoas virem de fora para conversar com vocês. Vocês mesmos podem se reunir. A única coisa que vocês podem ir atrás, né, além do gestor público, é dizer assim, ver na universidade, olha, nós estamos precisando de orientação sobre isso. Nós queremos saber o que é o Estatuto da Cidade, o que é o plano diretor, o que é um plano de bairro, que a universidade está à disposição para vir aqui, para fazer algumas oficinas com vocês, para explicar sobre essas leis, essas ferramentas legais. E, além disso, não é só essas ferramentas legais que nós temos também a Agenda 2030, que a Agenda 2030 é um plano global, né, que tem 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, necessário justamente para essa organização urbana, a sustentabilidade do planeta, porque nós estamos vendo o que está acontecendo em algumas cidades, principalmente o estado do Rio Grande do Sul, né, que não observou a necessidade de cuidar do meio ambiente. Então, essas questões climáticas estão prejudicando nós todos. Não é o planeta que vai deixar de existir, não, somos nós. Porque o planeta, a natureza, ela tem as defesas dela. Então, somos nós que vamos deixar de existir se a gente não começar a cuidar do meio ambiente. Então, é a partir dessas reuniões, é a partir dessas discussões, e eu acho que o mais importante é a participação local. Eu sou aqui da região norte, eu sou da quadra 406, bem pertinho daqui, vizinho. E outra coisa, um detalhe muito importante, o setor norte, aqui a região norte, nós estamos no centro da cidade. Se acontece isso aqui no setor central da cidade, imagine em locais mais distantes. Então, esse momento de diálogo, de discussão, de pensar, de colocar no papel, de ir lá, de questionar, de buscar orientação, conhecimento, né? Porque conhecimento local a gente tem. Agora, conhecimento da legislação, das normativas legais, a gente precisa de um apoio. Então, vamos lá na universidade, fala aqui sobre isso, né? Vamos tomar um cafezinho, vamos conversar aqui sobre nossa cidade, né? A gente fica muito só em redes sociais, em vídeos de fake news, né? Eu coloco nós, porque eu me coloco também, e a gente não quer discutir os assuntos importantes. A gente precisa do direito à cidade. O que é direito à cidade? É você ter políticas sociais, né, sustentável. É você o quê? Ter segurança, poder andar nos bairros da sua cidade sem ter medo de assalto, né, sem ter medo de violência, principalmente as mulheres, sem ter medo de ficar num ponto de ônibus e ser assaltado, né? Então, a gente precisa de saúde, segurança, transporte, saneamento básico, lazer, nós precisamos de praça, nós precisamos de brinquedos para as crianças, né? Então, isso é ter direito à cidade. E, para ter direito à cidade, nós temos que participar. A gente chama isso, né, da questão que o ser humano ele só se sente feliz quando ele se sente pertencente àquele lugar. Quando você não se sente pertencente àquele lugar, como é que você vai cuidar daquele lugar? Como é que você vai amar? Como é que você vai ensinar seus filhos a amar aquele lugar que você, né, vive? Isso você vai o quê? Construindo memórias. Memórias hoje
está praticamente esquecido. O que são memórias? São esses registros que a gente tem desde a infância, do lugar onde a gente mora, da escola onde a gente frequentou, da praça onde a gente brincou, né? do posto de saúde que, quando eu estava doente, eu precisava, né? Da reunião da família, da reunião comunitária. Porque se uma criança, um jovem, um adolescente não tem essas memórias, que futuro ele terá na vida adulta? Então, é isso que a gente precisa resgatar, né? E a gente se coloca à disposição, a Universidade Federal, através do professor João Basoli, né? Que a gente somos todos orientando dele, nós estamos à disposição. Precisou de algum esclarecimento nesse sentido? Marque ali uma reunião. Não precisa ser com 100 pessoas, mas todo o processo começa com 1, com 2, com 3, com 4, e assim vai aumentando, né? Então, é essa a minha colaboração que hoje eu trago para vocês, e vamos refletir essa necessidade da construção dos planos de bairro, que eu acho que vai ser muito importante, principalmente na próxima revisão do plano diretor, né? Porque se nós tivermos os planos de bairros, os bairros começarem a discutir sobre as necessidades locais, quando for na revisão do plano diretor, nós vamos ter condições de participar com mais efetividade desse processo. Tá? E obrigado e sucesso aí para vocês. Obrigada, Vitória. A gente tinha algumas pautas, como os jovens e as crianças. Se alguém quiser fazer uma última fala... Senão, a gente vai ler e finalizar. Aqui no bairro que temos, a gente listou segregação socioespacial, casas em áreas de risco, reúbe ineficiente, especulação imobiliária, falta de comunicação com o povo, falta de saneamento básico, falta de iluminação pública e água tratada, falta de posto de saúde, escolas, escuta popular novamente, adequação no sistema viário, que é as ruas estreitas, poder público não convida a população para a tomada de decisões, senso de comunidade e desassistência do poder público. E aqui no bairro que queremos, a gente tem asfalto, participação popular efetiva, abastecimento de água, priorização de infraestrutura básica, segurança, rua com tamanhos adequados, áreas de lazer e educação, escolas próximas, políticas sociais sustentáveis, melhoria do transporte público, espaço para brincar, mais plantas e árvores e lazer para as crianças. Acho que, no geral, é isso. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Boa noite, me chamo Willy. Sobre a questão da acessibilidade, é bastante importante. Eu vi que outro dia me levaram lá naquela pista do antigo aeroporto para ver como que fizeram um piso tátil. A gente vai com a bengala comprida, chega no local, não dá local para nada, né? E aí, nesses pavimentos urbanos, as pessoas acham que rampa é acessibilidade. Não. Além de rampas, há muitos outros. E quando for fazer essas infraestruturas, também pensar nas crianças que têm dificuldades, crianças com deficiência, né? Porque nos barquinhos de hoje, aqui em Palmas, não tem nenhum brinquedo acessível para esse tipo de crianças, né? E também preparar nas creches, nas escolas, essa acessibilidade para crianças. As escolas aqui de Palmas, nenhuma tem um parquinho adequado para as crianças com deficiência. E é basicamente isso, pensar um pouco na acessibilidade das pessoas com deficiência. Finalizar. E colocou ali a questão o que temos e o que queremos. Nós não temos. E eu vi aqui no livro com o professor Basoli, a cidade é a não cidade. Nós queremos a cidade. Nós queremos a cidade, porque quando nós construímos uma nova cidade aqui no Lago Norte, eu vim ler aqui o que o senhor colocou, hoje eu vejo que precisaria talvez dizer que nós queremos a cidade, né? Porque foi criado e está se criando uma segunda capital dentro da capital, que é a capital periférica. Porque a gente busca a cidade. E é o que nós temos aqui, nós não temos a cidade, nós não temos postinho, nós não temos infraestrutura, nós não temos o esgoto, nós não temos a escola, a creche, nós não temos a cidade. O que nós queremos é a cidade.
Olá, hoje no dia 24 de maio de 2024 estamos realizando a segunda oficina da Agenda Popular pelo Direito à Cidade. E nesse sentido, eu gostaria de entrevistar a senhora Veneranda Elias, que é diretora da Faconto. Olá, Veneranda, tudo bem? Para você, qual a importância como diretora da Faconto desse momento de discussão, de diálogo com a sociedade para entendermos o que se acontece de fato nos bairros de Palmas? Eu acho importantíssimo, né? E quero parabenizar você também, que faz parte dessa equipe, né, do professor Basoli, em levar essa discussão para a comunidade, para a periferia, para levantar as demandas, para levantar as questões que eles têm a reclamar. E eu acho que o professor Basoli tem um trabalho lindíssimo dentro de Palmas, e eu, que já sou testemunha, que já participei muito com ele no Palmas Minha Cidade, e tantas outras demandas, e a gente, eu já fui presidente da Federação das Associações Comunitárias e Moradores do Tocantins, e eu sei que assim é muita batalha que cada presidente, cada bairro, cada setor batalha para vencer e superar suas dificuldades. Então, um momento desse, igual vocês estão fazendo, em levar o debate, em levar a discussão dos problemas, eu acho que é fundamental. É muito importante esse trabalho que vocês estão fazendo. E como a senhora julga a importância da participação das pessoas nesse momento, né? Como a senhora bem pontuou durante a nossa conversa, há poucas pessoas. Qual a importância da participação popular dentro desse processo de formação, de produção do espaço? Esse é um tema que eu sempre questionei muito, e eu sou até polêmica nisso, porque sempre eu cobro. Se você quer melhorias, você tem que participar. E o nosso lema, por exemplo, na federação, é Palmas, tanta quadra vazia, o povo sem moradia. E aí eu ainda reforço do seguinte: se quem não participa da luta, não valoriza o sabor da vitória. E se a comunidade se une, participa, vive o debate, quando ela conquista aquilo que almeja, ela valoriza. Então, eu sou super a favor da comunidade conscientizar da importância do papel que ela tem em fortalecer o presidente de bairro, em fortalecer essas discussões, para com que ela tenha o benefício que tanto ela almeja. Muito obrigada, dona Veneranda. Obrigada a você, querida, e sucesso, tá? Tudo de bom para todos vocês. Continuando a entrevista, agora estou aqui com o Gabriel Marques, presidente da Associação do Lago Norte, e dona Oreni Vieira, que reside no Lago Norte há mais de 26 anos. Quero desejar-lhes uma boa noite e perguntar para vocês qual a importância de estarmos realizando esse momento aqui, de pensarmos o Lago Norte pelo Lago Norte, né? Pensar o bairro a partir da visão das pessoas do bairro. Então, hoje, para nós é um momento de alegria, porque falar do setor que a gente mora é fornecer as informações necessárias para que se possa construir de fato aquilo que é a nossa necessidade. Construir um projeto desde dentro, ou seja, escutando, ouvindo, para depois concretizar a escuta, eu vejo como um processo correto. Porque quando nós construímos uma cidade de fora para dentro, nós imaginamos, supomos e levamos. E talvez não seja, de fato, a necessidade da comunidade. Construir uma cidade, que é uma segunda cidade talvez, ou reconstruir a cidade, ou repensar os espaços que cresceram de forma irregular, ou que cresceram de forma ordenada, mas que mudaram a configuração daquilo que foi pensado, tem que partir de dentro, ou seja, tem que ir, ouvir para construir, para juntar conhecimento técnico com conhecimento prático, com a realidade, e a cidade vive em movimento. Então precisa entender que a cidade se movimenta, e isso é uma necessidade, a escuta. Minha filha, hoje o Lago Norte pra gente aqui é orgulho. Hoje nós que chegamos aqui, há 26 anos que eu vim pra cá, hoje nós vemos essa comunidade, casas lindas, maravilhosas, e a gente está buscando coisas boas para nós, coisas que nós precisamos, a necessidade de cada morador daqui. E para que esses moradores, envelheçam num lugar lindo, maravilhoso. Então é isso que nós buscamos, mas na base assim, de compreender cada pessoa que mora aqui, dar um conforto melhor. E também, o que nós queremos é coisas boas. É ser escutado para ter coisas boas, para ter possibilidades. Eu só não quero, como se diz, ser prejudicada, porque eu amo meu setor, Lago Norte, minha rua, é meu sossego.
E eu quero muita paz no meu cantinho que eu moro. Não quero praça. Para finalizar, eu queria que vocês fizessem uma breve fala sobre a visão de vocês, como moradores aqui do Lago Norte, de comparar o que se tem com o que se busca, né? O que você tem de expectativa para esse lugar no qual vocês moram. A Associação dos Moradores, aqui em cima está escrito Lago Norte, rumo a um novo horizonte. É rumo a um lugar, de fato, concreto, ou seja, nós buscamos a cidade dentro do Lago Norte, nós buscamos que, assim como nas outras áreas tem posto de saúde, que a gente tenha, assim como o centro tem pavimentação asfáltica de qualidade, com rede de esgoto, nós também queremos. Nós queremos escola acessível, nós queremos creche, nós queremos posto de saúde, nós queremos segurança, nós queremos qualidade de vida, nós queremos lazer, nós queremos a cidade, mas nós queremos a cidade aqui, aonde ainda parece não ser cidade. E nós queremos área de lazer com toda a estrutura que nós precisamos. Nós queremos a nossa cidade. E tudo que o Gabriel falou é o que nós precisamos. E nós merecemos. Nós estamos aqui para nos ajudar, mas eles ajudar nós também. E vocês são cidadãos palmenses. Cidadão palmense e nós queremos o que é de direito nosso. Nós não estamos pedindo nada para eles. É um direito deles fazer para nós. Porque quando nós pagamos nossos impostos, nós temos o direito de resgatar. E é com essas áreas de lazer que nós queremos, com todas as coisas que nós precisamos. Muito obrigada a vocês pelas falas, viu?